pessoal, eu sou a Paty e hoje eu vim trazer as minhas impressões sobre o anime Dr. Stone, que estreou também nessa temporada de verão de 2019. E se você ainda não sabe quais foram os animes que estrearam nessa temporada, a temporada de verão de 2019, eu vou deixar o link no card aqui pra vocês e também o link na descrição do nosso guia da temporada pra vocês verem depois e ficarem por dentro de quem estreou nessa temporada. E pra começar, eu tenho que dizer pra vocês que eu não sabia muito da premissa do anime até fazer o guia da temporada e saber mais ou menos do que a história se tratava. Eu já tinha ouvido falar alguma coisinha assim, mas eu não sabia ao certo o que esperar desse anime. O Jean, meu namorado aqui, ele conhecia mais, tanto que ele que me falou que o autor desse mangá é o mesmo autor, o roteirista é o mesmo roteirista do Eye Shield Need Witch, que é aquele famoso anime de futebol americano. Se você não viu ainda, você tem que assistir. E o seu desenhista, o ilustrador, é o Boichi. Ele é bem famosinho e teve até o mangá Origem publicado aqui no Brasil também. Inclusive, agora o Dr. Stone também está sendo publicado aqui pela Panini. E eu não sabia muito da história, eu só sabia assim pelo que ele me falou alguma coisinha. Ele falou assim, você sabe da premissa? E eu falava, não. E aí ele me explicou um pouquinho e aí eu fui assistir sem saber de nada. E é uma coisa muito positiva porque eu gosto de assistir as coisas sem saber de nada. Porque eu sou daquelas pessoas. Se eu assisto primeiro o anime, eu não quero ler o mangá até finalizar. Porque depois eu acho que eu fico muito exigente e fico vendo defeito. Então eu prefiro só fazer uma coisa ou outra. Ou eu leio o mangá ou eu assisto o anime. A não ser que tenha passado muito tempo, que é o caso de Fruits Basket. Que faz muito tempo que eu li o mangá e muito tempo que eu vi o anime antigo. Então eu tô achando o anime novo fantástico. E já puxando no Fruits Basket, a gente tá na mesma produtora, né? Dr. Stone foi adaptado pelo mesmo estúdio, que é o TMS Entertainment, que tá adaptando Fruits Basket, então a gente já pode esperar coisas muito boas por aí. A gente vê que Fruits Basket eles estão adaptando certinho, então eu espero que o Dr. Stone eles também adaptem da mesma forma, bem certinha, sem correr, sem rushar as coisas, fazendo tudo no seu devido tempo. Vamos falar agora sobre o anime, primeiramente falando do design do anime, eu adorei. Eu adoro animes coloridos e principalmente com aquele contorno bem forte, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, então eu já amei o anime só por causa disso. Eu já tinha vontade de assistir só pelo fato, assim, só pela estética do anime. Eu também achei que o roteiro dele, o desenvolvimento da história, me lembrou bastante também do Eye Shield Need Witch. As tiradas, as comédias, assim, o jeito das piadas me lembrou bastante esse anime, então eu já gostei bastante. E agora falando sobre a história, é uma coisa assim que eu, tipo, não esperava muito, assim. A humanidade, ela está lá vivendo normalmente, né? Os meninos estão na escola. E nessa história a gente tem dois protagonistas. Um é o Taiju, que é aquele menino, o fortão da escola, só que aquele fortão que não tem cérebro, vamos dizer assim, né? Aquele famoso clichê do fortão descerebrado. E ele gosta de uma menina e ele quer se declarar pra essa menina porque ele fala que ele vai acabar a escola. Então, durante 5 anos ele estava apaixonado por essa menina. E essa menina aparentemente também gostava dele, só que nenhum dos dois dava o passo seguinte. Então ele falou, não, agora eu vou lá e vou me declarar pra ela. E aí ele foi avisar o amigo dele, que é o outro protagonista, né, o Senku, que é o menino do cabelo verde, e ele fala, então vai lá, faz isso, eu vou estar aqui torcendo por você, só que não, né. E no meio da confissão, ele chega lá, a gente vê que a menina, ela gosta dele, e eu achei o design da menina muito Video Girl Eye, gente, é muito igualzinho. Essa menina, que é a Yuzuriha, ela tá esperando o Taiju se confessar, e ela fica toda vermelhinha, a gente vê que ela gosta dele também, só que no meio da confissão, alguma coisa chama a atenção deles, que é um raio verde que saiu, assim, que tá aparecendo no meio do céu, que ninguém sabe de onde veio, e aquela coisa, ele sente que tem um perigo, né, o Taiju sente que tem um perigo e pede pra menina, pra Yuzuriha ficar perto da árvore, e que ele vai protegê-la e de repente todo mundo vira pedra, todo mundo, assim, do planeta inteiro. A gente vê gente lá na França, na Itália, no Egito, gente do mundo inteiro virando pedra. E uma coisa que eu achei estranha é que foram só as pessoas que viraram pedras, porque tem uma menina que ela fica petrificada, só que o cachorro que estava com ela não petrificou. Então você fica pensando, será que isso é um experimento do governo e eles transformaram somente as pessoas em pedras? E aí a história vai avançando, a gente vê que o ambiente vai se modificando, vai virando The Last of Us da vida. A vegetação vai tomando conta novamente dos locais e vai tudo modificando, prédios vão ruindo e as pessoas continuam lá. Algumas, a gente vê também pessoas que acabaram morrendo de vez, porque o interessante foi o quê? Elas viraram pedras, só que elas não perderam a consciência, elas simplesmente petrificaram e ficaram conscientes. Elas viraram estátuas vivas, praticamente. Então a gente viu que teve uma hora que um avião caiu e as pessoas que estavam ali dentro
estavam cientes que o avião estava caindo, que elas estavam petrificadas, que elas iriam morrer, e a gente pensa no desespero dessas pessoas. Você consciente de que você vai morrer e você não pode fazer nada porque você está paralisado, petrificado. E aquelas pessoas com certeza, porque a gente vê até uma cabeça rolando. Aquilo ali, se um dia despetrificar... E a gente vê o tempo passando, e a gente vê que o Taiju, ele fica ciente, ele fica consciente, ele fica falando que não importa quanto tempo passe, ele vai se confessar pra Yuzuriha, ele vai falar que ama ela, que ele gosta dela, disso e aquilo. E nisso ele de repente acorda, ele despetrifica, o rosto dele... A pedra que cobria o rosto dele quebra e ele consegue se soltar. E aí você fica pensando quanto tempo passou, né? Porque tem muita vegetação, pessoas que não estavam em determinados locais, que nem ele vê muitas pessoas presas em ambientes com montanhas. E aí você fica pensando, como essas pessoas foram parar nessas montanhas? As montanhas cresceram do além? Aí o Taiju, ele começa a reconhecer meio que o local, ele fala, bom, eu tô aqui, eu não devo ter ido pra muito longe. Então aí o Yuzuriha também não tá muito longe, ele começa a procurar ela, começa a andar, e aí ele vê uma árvore bem grandona e vai em direção a ela, e aí ele vê a Yuzuriha presa nessa árvore, e ele fala, nossa, você, tipo, não foi embora, você ficou mesmo perto da árvore, e a árvore realmente te protegeu. E aí ele começa a ter algumas lembranças, mostra que ele, um pouco antes de acontecer essa petrificação completa das pessoas, ele encontrou um pássaro petrificado, e aí as meninas, teve algumas meninas que até falaram assim, nossa, essa escultura tá tão bem feita, olha os detalhes, parece até que é um pássaro mesmo de verdade que virou pedra. E aí ele fica naquela coisa, e se foi isso mesmo que aconteceu? E se ele ficou doente e virou pedra? E ele pegou o passarinho e foi levar no veterinário e encontrou a Yuzuriha no meio do caminho. E aí ela começou a falar, nossa, por que você tá aqui na frente do veterinário? O veterinário nem abriu. E você é tão idiota de trazer um passarinho, assim, achar que o passarinho tá sofrendo alguma doença e que o veterinário pode tratar essa doença. Só que ela fez a mesma coisa que ele. Ela era tão pura e tão boazinha quanto ele. E os dois começaram a rir. E ele se lembrou. Ele falou assim, olha, não importa, aí volta pro presente, e ele fala, não importa quanto tempo passe, eu vou me declarar e vou salvar você. E a gente já fica pensando, eles viram primeiro os pássaros petrificados que caíram do nada do céu, porque foi provavelmente um experimento, eles estavam testando primeiro, né, nos pássaros, ou em algum outro animal, antes de testar nos humanos. Tanto que primeiro a gente viu os pássaros petrificados, depois a gente viu que só os humanos petrificaram e os animais não. Aliás, alguns tipos de animais não, né? Porque depois mais pra frente a gente vê que o Senku, ele tem vários pássaros petrificados, mas a gente viu que o cachorro não virou pedra. Então a gente fica perguntando se tem algum motivo pra isso acontecer, humanos e pássaros, e se algum outro tipo de animal também virou pedra, tirando os cachorros que a gente viu que eles não viraram. Ah, e uma coisa que o Jean, ele aqui percebeu, quando o Taiju, ele despetrificou, ele ficou com umas marcas assim, perto dos olhos, como se fosse uma cicatriz, como se fosse uma rachadura de pedra, uma marca preta. Eu não sei o que aquilo significa, a gente não sabe o que aquilo significa, se aquilo é resultante da petrificação ou é resultante de algum outro processo de evolução, né, por exemplo. Nisso, ele percebe que tem uma mensagem do lado da Yuzuriha escrita na árvore, no tronco da árvore, pedindo pra ele descer o rio, e aí a gente já fala, tem alguém a mais, né, com ele, tem alguém vivo a mais, e quem que tá vivo? O Senku, o amigo dele, que despertou 6 meses antes dele e começou a fazer um monte de coisas. Ele já tinha construído uma cabana, construído um laboratório, estava fazendo diversos experimentos porque ele queria. Ele, como cientista, eu esqueci de falar lá no começo que o Senku, ele é um cientista, é aqueles aficionados por ciência, e ele adorava ficar lá no laboratório de ciência fazendo experimentos, destilando coisas, separando coisas, e aí ele começou a fazer vários experimentos para tentar descobrir por que eles tinham virado pedra. E aí ele fala, olha, já passou, a gente tá no ano de 5.000 e alguma coisa, que eu não lembro certinho a data exata. E aí você pensa assim, nossa, mano, ele ficou, como que ele sabe? Ele ficou contando, e aí ele fala, como que você sabe, Cinco, que a gente tá nesse ano? Ele, ué, porque eu contei. Imagina você contar. Se eles estão no ano de 5.000 e pouco e a gente tava no ano de 2.000 e pouco, ele contou 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Imagina você contar 3.000 anos petrificado. E ele fez isso justamente para ele não perder a consciência. Ele percebeu que se ele perdesse a consciência, ele não iria acordar mais. O que muito provavelmente aconteceu com diversas pessoas. Essas pessoas perderam a consciência em algum momento e agora elas somente são estátuas de pedra. Não são mais pessoas. E o
o Taiju a gente viu que o que manteve ele vivo foi ele ficar pensando em se confessar para Yuzuriha. E aí os dois se juntam porque o Senku ele é o cérebro e o Taiju ele é o músculo. Então os dois se juntam e ele fala, tudo que você precisar fazer braçalmente, você pede minha ajuda e você cuida da parte que precisa do cérebro, porque você vai ter que descobrir como que a gente fez isso, né, como que aconteceu isso com a gente, para eu poder salvar a Yuzuriha. E eles começam a trabalhar juntos, começam a fazer vários experimentos. Isso porque o Senku ele percebeu que ele acordou próximo da caverna onde o Taiju estava dormindo. E essa caverna pegava um líquido, acho que era nitrato, que vinha dos morcegos, provavelmente das fezes, da urina dos morcegos. E aquilo foi corroendo, não sei se foi corroendo, foi aquilo que foi modificando a estrutura molecular da pedra até que ele conseguisse quebrar. E aí ele começou a fazer diversos experimentos, usando aquele líquido sozinho, usando aquele líquido com alguma coisa, com água, diluído, puro. E aí ele via que nada acontecia. E ele falava, se eu tivesse álcool, né, pra fazer isso, a gente poderia fazer mais uma experiência a mais. E nisso, o Taiju, ele lembrou que durante as expedições dele, porque ele que era o responsável por caçar, ele era responsável por trazer a comida, cortar lenha, essas coisas, aí ele lembra que ele viu um lugar onde tinha uva. E aí ele pegou, olha, tem uva aqui, dá pra gente fazer vinho, será que vinho funciona? E aí eles começaram a trabalhar nos vinhos lá, fizeram vinho. Passou um ano disso, porque depois que eles fizeram o vinho, eles tiveram que fazer um recipiente para fazer a destilação do álcool, né? Para destilar o vinho, para tirar o álcool. E nada tava dando certo, o recipiente quebrava por causa do calor, até ele conseguir o recipiente perfeito e conseguir fazer essa destilação e produzir esse álcool. E aí, depois que ele produziu, ele foi misturando e foi fazendo as diluições, até que ele achou o ponto certinho e conseguiu trazer um pássaro de volta à vida. E nesse meio tempo, a gente viu que passou um ano do tempo que eles acordaram. No caso, o Taiju 1 ano e o Senku 1 ano e meio, porque a gente viu que eles foram fazendo vários experimentos, a gente viu o passar das estações, o inverno, o outono, a gente viu que o Taiju deixou a barba crescer, inclusive eu falei, não tira a barba, aí ele foi lá e tirou com conchas, né, conchinhas de ostra, assim. Ele foi arrancando os pelinhos e depois ficou com a cara toda inchada. E o Senku morrendo de rir, né? Porque ele sabe que ele não tem cérebro, então parece que ele faz de propósito. Ele mostra as coisas pra ele, porque ele sabe que ele vai fazer alguma coisa e aí ele morre de rir com o resultado. Então, ele conseguindo trazer esse passarinho de volta, ele meio que descobriu a fórmula de trazer as pessoas de volta, de despetrificar. E ele falou assim, né? Porque teve até uma hora que o Senku, ele fala que ele não conseguiu descobrir ainda o que transformou eles em pedra e não conseguiu descobrir como destransformar eles em pedra, mas ele queria descobrir. E aí o Taiju fala, então quer dizer que tem coisas que a ciência não consegue explicar? Essa frase clichê. Mas aí ele fala, não consegui explicar não. A ciência é uma coisa muito demorada, você tem que fazer vários experimentos, você tem que fazer várias tentativas, até você encontrar o ponto certo, a tentativa correta, até aquilo ser provado, até aquilo dar certo. E exatamente por isso, né? Eles estavam lá num lugar que passou 3.000 anos, então a vegetação tomou conta, ele já não tinha mais equipamentos, sem equipamentos ele não consegue fazer nada, ele tinha que se virar com o que ele tinha lá e com os equipamentos, com o jeito que ele tinha para fazer. Então por isso que demorou esse tempo todo. Então, não é que a ciência não conseguia provar. A ciência não tinha ainda as ferramentas para provar e ele conseguiu provar sim. Na realidade, ele conseguiu descobrir a cura da petrificação. Mas eles ainda têm um chão pela frente para descobrir o que foi que transformou eles em pedra. Se foi um meteoro, uma causa natural, ou se foi um experimento do governo. E agora que ele tem a cura, ele até fala assim, olha, eu e você vamos ser o Adão e Eva desse novo mundo. Você fica pensando, isso não foi uma comparação muito boa não, assim, tipo, Adão e Eva, tipo... Aí depois ele fala, o que dois machos vão ficar fazendo nesse mundo, assim, petrificados sozinhos? Então ele vai tentar, acho que ele vai primeiro despetrificar a Yuzuriha, e depois ele vai ter que escolher quem ele vai despetrificar, e ele vai ter que tomar muito cuidado, porque se você despetrifica um assassino, serial killer, sei lá, uma pessoa ruim, o que você vai fazer depois? Você vai ter que lidar com ela, então ele vai... Agora ele é Deus, né? O Deus desse novo mundo, o rei desse novo mundo, porque agora ele tem a cura, e agora ele vai ter que escolher quem ele vai despetrificar. E ele vai ter que se preocupar em esconder e tomar cuidado com o Taiju, porque o Taiju é daquelas pessoas que é boca aberta, sabe? Vai falar sem querer que ele tem a cura, que ele sabe como fazer isso. Então ele vai ter que tomar muito cuidado com o segredo dele, que ele sabe como faz essa fórmula para despetrificar as pessoas, para ele não ser usado por outras pessoas ou até mesmo por um governo que talvez esteja em criogenia em algum lugar, ou será que o pessoal também virou pedra? Eu acho que é isso, pessoal. Essa foi as minhas impressões de Dr. Stone. Eu amei o anime.
tudo relacionado às ciências, tudo que tem relação com essas coisas educativas, assim, gente, eu adoro. Então ele já foi um anime que me cativou desde o primeiro episódio e eu com certeza vou assistir. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas impressões. Se gostou, já deixa aquele seu joinha. Não se esquece que você pode ajudar o canal se tornando um membro, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link que tá na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito, de compartilhar o vídeo com seus amigos e também de seguir a gente nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!